Bom dia, na paz do Senhor Jesus, boa semana. Hoje é dia 3 de novembro de 2024, um domingo, e vamos fazer a nossa leitura. E vamos começar com a nossa pequena oração. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos em torno da sua palavra. Não porque mereçamos, mas porque grandes são as suas misericórdias sobre nós, que nos resgatou naquela cruz, salvação para uma palavra que possa expressar. E pelas suas misericórdias a cada dia que se renovam a cada manhã. Senhor, fala conosco na sua palavra, nos une com teu Santo Espírito, Senhor, para que nós possamos caminhar o caminho de salvação, para a glória do teu nome. Ora, vem, Senhor Jesus. Amém. Então, hoje é dia 3 de novembro, a leitura de hoje ela é muito oportuna pelo dia de ontem, não é? No Brasil. O dia de ontem foi o dia de finados, que é o dia em que você relembra os seus mortos e normalmente costuma ir às campas e para visitar e lembra os seus mortos e chora os seus mortos, né? Pronto, e o sofrimento da perda é uma realidade. Eu mesmo tive a perda da minha mãe amada, muito querida, muito preciosa, há 1 ano e alguns meses, e é uma dor muito grande, é algo que realmente sufoca às vezes o coração, mas sempre tem aí um porém, não é? Quando nós temos certeza da salvação do nosso amado, do nosso ente querido, aí tudo fica mais fácil, tudo fica... Você não vai deixar de sentir a saudade, você não vai deixar de sentir a dor da ausência da pessoa, não é? E tudo que ela representa para você, que já não está mais perto de você. E muitas vezes a gente às vezes pode ser até um tanto egoísta, porque nós queremos a pessoa ao nosso lado e às vezes a pessoa já está num sofrimento muito grande, não é? Eu dou graças ao Senhor porque a minha mãe, eu posso até começar dando um testemunho, porque glória a Jesus, aquilo que Jesus fala, aquele que me ama e me segue, aquele que me ama me segue, e aquele que me segue eu me manifestarei na vida dele. Então o Senhor é cheio de manifestações na nossa vida. Então o que eu sempre peço em relação aos meus familiares, à minha família, aos meus amados, é que o Senhor chame-os à presença dele, que eles não vivem uma vida afastada do Senhor. Esse é um pedido que eu faço a Deus. Por quê? A nossa vida aqui ela é muito efêmera, ela é muito rápida, passa muito rápido, né? E a palavra diz que é o mais miserável de todos os homens, aqueles que só pensam em Deus para as coisas dessa vida. Então eu peço para o Senhor proteger e peço para o Senhor trazer a presença deles, seja pelo amor, seja pela dor. Eu já falei isso a todos eles e é isso que eu peço, Senhor. Então, a minha mãe, ela batizou, né, converteu, batizou, fez o batismo já da consciência, né, porque ela fez aquele batismo quando bebê, que os pais levaram e tudo. Mas o batismo da consciência, não, eu quero servir a Jesus. Já foi com 50 e poucos anos, né? Ela fumava muito, ela é daquela geração que foi vítima do cigarro, né? Que fumar era bonito, hoje as pessoas fumam, não sei nem porquê. Me dá vontade de perguntar, você pensa direitinho? Porque hoje já se sabe tudo que o cigarro faz, todo o mal que ele transforma. E, por exemplo, a geração da minha mãe não, eles foram vítimas dessa coisa. Então ela fumava muito, ela fumava 2 carteiras de cigarro. E ela queria se batizar, né? Eu já tinha aceitado Jesus, foi a primeira na minha casa, glória ao Senhor. E ela queria, mas ela fumava. Então ela chegou a falar com uma pessoa, né, da igreja. E a pessoa disse, vá lá, dona Lúcia, batize-se, porque o Senhor é fiel para trazer a senhora para o centro da vontade dele. E ela foi e batizou, no dia do aniversário dela. 20 anos, mais ou menos. E não houve outra forma. Menos de 1 mês depois disso, ou 1 mês, um mês e alguns dias depois disso, ela teve um infarto, que na verdade ela já vinha sentindo algumas coisas. Ela fez o primeiro infarto
e foi parar no CTI, teve que fazer angioplastia, isso foi em 2001. Foi quando a angioplastia praticamente chegou ao Brasil. Deus é tão maravilhoso, se fosse antes, ela teria feito peito aberto, né, como fala. Então foi, e ela fez a primeira angioplastia, e ela tinha decidido no coração que se ela passasse 24 horas sem fumar, ela não fumaria mais. E assim foi, e ela fez o procedimento e parou de fumar. Só que nunca se aproximou realmente do Senhor, porque ela aceitou Jesus, ela sabe, a minha mãe, ela testemunhava de Jesus, as pessoas que estavam sofrendo, ela falava de Jesus, mas no fundo ela não conhecia a Deus, ela não foi buscar o conhecimento da palavra de Deus. Ela já foi fazer isso agora, pro final, comigo, juntos nós líamos a palavra, nós orávamos, e tinha uma característica, eu já falei aqui nos vídeos, eu vou falar. A minha mãe tinha duas características, ela era nervosinha, assim, se ela estava bem, tranquila, mas quando ela sentia pisar no calo, ela estourava, explodia, e chamava palavrão e o que fosse, né? Então isso era uma característica da minha mãe, e qualquer coisa que se ela se exaltasse, chamava um palavrão. Eu cresci com a minha mãe chamando palavrão. E mesmo ela tendo aceitado Jesus, como ela não foi buscar a unção do Espírito Santo de Deus, lembra quando Jesus fala da parábola do tesouro? Que o homem foi, encontrou um tesouro no terreno. Isso é quando você encontra Jesus, quando você é tocado pelo Espírito Santo de Deus e que você entende que Jesus é o Salvador do mundo, que Ele passou tudo aquilo que Ele passou, não porque Ele merecesse, mas porque nós merecíamos, e através daquele sacrifício dele nós chegamos a Deus. Esse é o tesouro maravilhoso que nenhum de nós merece. Ele encontrou aquele tesouro, ele voltou, vendeu tudo que ele tinha e foi lá e comprou aquela terra onde havia aquele tesouro. Então, aquela segunda parte de voltar, vender tudo que eu tinha, o que é vender tudo que eu tinha? É você dar, não. É você deixar de lado todas as coisas do mundo, aquelas coisas que não eram de Deus, que você continuava praticando, aquelas transformações que só quando você consagra, quando você busca a palavra de Deus, porque como é que você vai, se você não vai buscar a palavra de Deus, não vai conhecer o que é que teu Deus quer para ti. E é para isso que a gente está aqui, né? E foi isso que nós fizemos, eu com minha mãe, quando ela veio morar comigo, antes da pandemia, né? Então, buscamos a Deus juntas, oramos, lemos a Bíblia, então aquilo que ela não conhecia, e principalmente a unção do Espírito Santo de Deus, que ela nunca havia sentido, ela sentiu. E a minha mãe se transformou, ela realmente se transformou, ela parou de chamar palavrão, ela ficou uma mulher mais temperante. É claro que nós continuamos carne, né? Pisasse muito, mas ela já não falava o palavrão, né? Ela já falava outras palavras, ela já falava de outra forma, e ela se transformou. Ela realmente virou mulher de Deus e partiu para o Senhor com certeza de salvação. Eu perguntava várias vezes: mãe, a senhora tem certeza de salvação? Tem convicção de salvação? Tenho. A senhora ainda acha? Porque muitas vezes ela dizia que, pelo menos eu aproveitei a vida, eu tal, blá, né? E aí, pro final, eu disse: a senhora ainda acha que aproveitar a vida é realmente ir a festas e blá, blá? Ela baixou, ela não respondeu rápido, minha mãe era uma mulher muito sincera, ela era uma mulher muito honesta, ela não ouvia mentira da boca da minha mãe. Ela podia omitir coisas, às vezes, muitas vezes, para não causar intriga entre os filhos e etc. Mas ela não era mentirosa, ela não era dissimulada. E eu dou graças a Deus por isso, porque isso com certeza é algo que marca em mim. E ela baixou a cabeça, esperou, não falou logo, baixou a cabeça, porque ela não era mentirosa, baixou a cabeça e respondeu: não, minha filha, coisa boa é sentir a presença do Senhor, coisa boa é viver na presença dele como nós vivemos hoje.
Então, isso é a certeza de salvação, é a convicção de que um dia eu vou encontrar minha mãezinha, e reforça mais ainda aquela vontade de compartilhar a palavra de Deus com você em qualquer lugar, onde for, falar do amor de Cristo, falar do Senhor Jesus, porque, meus irmãos, a morte é a única coisa certa da nossa vida, é que nós vamos morrer, pode ser daqui a um segundo, eu tinha programação para hoje, não vai acontecer, porque a morte é a coisa mais certa, e nós devemos nos preparar para ela, não é isso? Então a palavra de hoje ela é muito oportuna nesse sentido do que viveu o Brasil ontem, né? E é uma realidade para todos nós, que é a morte. Morte e vida. Aí, o versículo-chave está em João, capítulo 11, versículo 25. Disse Jesus a Marta, lembram das irmãs Marta e Maria, irmãs de Lázaro? Lázaro morreu, lembra? E Jesus ressuscitou. Então, é essa passagem que nós vamos ler. Aqui é só o versículo-chave. Disse Jesus a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O Senhor é a ressurreição e a vida. E aquele que creu nele, creu a ponto de deixar ele transformá-lo, né? Não é aquela fé distante, né? Aquela fé, não, eu creio, mas deixa a minha vida aqui, quando eu for morrer, uma vez, pouco tempo eu vi, não, quando chegar a hora de eu partir, aí eu quero, Senhor, enquanto isso eu vou viver minha vida aqui no meu corpo. Não é assim, não é assim. Quem vai viver eternamente com o Senhor é quem teve prazer com Ele aqui na morte, aqui na vida, nessa vida. João 11, 17 a 26. João 11, 17 a 26 é a referência completa. 17 a 26. Ok. Então é a passagem que Lázaro morre e que Jesus vai lá ressuscitá-lo. Então, chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 20 estágios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Lembra aquelas duas irmãs, como elas eram diferentes? Uma superativa lá e a outra só contemplando Jesus? Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele ressurgirá na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis isto? Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. A nossa morte não é eterna. A nossa morte ela é momentânea, a morte física. Mas a nossa morte ela não é eterna. Nós vamos ressurgir, viver eternamente com o Senhor. Quem vai passar pela segunda morte, que é a morte eterna, são aqueles que não buscaram o Senhor, que não têm prazer nele aqui nessa vida. É muito simples. E todo o que vive e crê em mim não morrerá, mas viverá. Sim, Senhor. Crês nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Glória a Jesus. E Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro, não é? E nós vamos ser ressuscitados também com o Senhor. Nós também vamos viver a eternidade com o Senhor. Essa vida aqui nesse mundo, ela vai passar. Mas eternamente o Senhor tem preparado um lugar. Ele disse, se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou ao meu Pai e prepararei-vos lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não for assim, eu não teria dito. Glória a Jesus por isso. Então, se você ainda não tem essa convicção,
Se você ainda tem familiares que ainda não têm essa convicção, assim como eu tenho também, se você tem familiares que já viveram essa convicção, já se afastaram, assim como eu tenho também, ou se você é uma dessas situações, vamos orar ao Senhor? Vamos buscá-lo com fidelidade? Ele é o único que tem a palavra de vida eterna. Até os discípulos, em algum momento, né, Jesus teve uma palestra, uma ministração um pouco dura, quando ele disse que as pessoas realmente deveriam largar as suas vidas, eu creio que foi essa passagem, levar a sua cruz, viver em seu nome, e muitos foram se afastando, foram embora. E Jesus perguntou para os seus discípulos, para os 12, e vocês também não vão? E aí Pedro, né, que sempre tinha a resposta na hora, disse, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna, meu irmão. Não adianta bater em outras portas, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não for aquele sacrifício que ele fez na cruz, ele é o único, perfeito, santo, puro, Filho de Deus, o Cristo que veio ao mundo e passou por aquele sacrifício na cruz, você precisa passar por ele para poder ter acesso a Deus. Em nome de Jesus vamos orar. Senhor amado, obrigada, Senhor, pelas nossas vidas, que agora congregamos sim em torno da sua palavra, apesar que é a distância, mas isso não nos tira, Senhor, a felicidade de estar congregados fisicamente. Senhor, isso apenas por um reforço, por mais uma ministração da sua palavra, da sua vontade, do seu querer. Em nome de Jesus, Senhor, nos recebe hoje, fala com esse meu irmão, com esse meu amigo que ora ao Senhor de coração aberto. Em nome de Jesus, que haja fé para a vida eterna, para a eternidade. Em nome de Jesus, que Ele te receba como Senhor e Salvador, e o recebendo, Senhor, em nome de Jesus. Opera maravilhosamente na vida do meu amigo, do meu irmão, para a honra e glória do teu santo nome. Senhor, visita também os nossos familiares que ainda não te conhecem, Senhor, porque felicidade é viver eternamente com o Senhor. Em nome de Jesus, boa semana, a paz de Cristo.